E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aí comentando sobre esse jogo do São Paulo, jogando em Barueri, São Paulo e Oeste. São Paulo vencendo a equipe do Oeste por 4-0. A equipe do São Paulo fez uma boa apresentação, sofreu sustos, não foi a apresentação. O placar pode enganar muito, né? O Thiago Volpe teve que trabalhar bastante na partida. Thiago Volpe apareceu bem nesse jogo. O Oeste teve inúmeras chances de criar lances que o jogador saiu cara a cara com o Thiago Volpe, bateu de cavadinha, a bola foi para fora, chutes que a bola passou perto, cabeçadas que a bola passou raspando a trave. Então o São Paulo sofreu muitos sustos, mas dessa vez conseguiu ser eficiente no ataque, né? Criou possibilidades, criou chances de gol e, né, no ano, primeiro jogo aí que o que a equipe do São Paulo pôde contar com os dois jogadores que atuaram no pré-olímpico, né? Os dois jogadores sendo titular dessa partida e dando uma mobilidade diferente. O time do São Paulo que foi a campo foi com o Thiago Volpe, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Reinaldo que fez uma partida razoável nesse jogo, né? Novamente aí a oscilação positiva. O Reinaldo fez uma sequência ruim de jogos. Esse jogo fez uma atuação boa. É aquela montanha-russa que o Reinaldo vive no São Paulo nos últimos anos, né? Fez uma partida muito boa hoje, mas é capaz aí que acabe caindo de rendimento nos próximos jogos também. Tomara que não para o torcedor de São Paulo, mas a montanha-russa Reinaldo aí, que nesse jogo atuou muito bem. No meio de campo, com Tietê, Daniel Alves e Igor Gomes. E o Antony aberto do lado direito, com o Vitor Bueno do lado esquerdo e Alexandre Pato à frente. Nessa formação, o São Paulo tem um cara rápido e inteligente, como é o caso do Igor Gomes, jogando ali na função que seria do Hernanes. E do outro lado não tem mais um jogador improvisado nessa função, né, que era o Pablo. Agora você tem um cara aberto de velocidade e com qualidade no passe também, que é o caso do Antony. Então com isso o São Paulo tem um leque de opções maior e se aproveita disso, né? São Paulo aí que mesmo sofrendo algumas pressões acabou chegando no primeiro gol com uma bola, uma trama feita pelo São Paulo, uma bola enfiada na linha de fundo onde o Reinaldo passa pelas costas da marcação, chega, cruza e o Daniel Alves do outro lado, sozinho dentro da área, já chega batendo ali de primeira, abrindo o placar para a equipe do São Paulo, né? Esse sendo o primeiro gol, São Paulo aí oscilando com chances, possibilidades de gol com a equipe do Oeste, tentando aí aumentar o placar, o Oeste tentando empatar a partida. Deixa eu só confirmar aqui quantos minutos foi o gol. Tá certo. Esse primeiro tempo aí ficou nessa oscilação, com o São Paulo vencendo de 1-0, não conseguiu efetivar mais nenhuma chance de gol, as duas equipes, mas as duas equipes tentando vencer a partida. O Oeste vem num ano que não é muito bom, né? Mesmo tendo criado bastante chances, quando a equipe do São Paulo acabou não conseguindo converter em gol nenhuma delas, né? É incrível como o Oeste vem numa fase muito ruim esse ano. Provavelmente cairá para a Série 2 do Campeonato Paulista. Até que daí, terminando o primeiro tempo aí, com as duas equipes buscando aumentar o placar ou empatar, como é o caso do Oeste. Iniciando no segundo tempo aí, o São Paulo continua com o mesmo estilo de jogo, buscando troca de passes para tentar chegar mais eficiente ao gol. E chega, né, numa possibilidade aí com a infiltração do Igor Gomes, né, dentro da área, em uma tabelinha, uma trama ali, o São Paulo tabelando, buscando, virando o jogo, tocando ali em volta da grande área da equipe do Oeste, até que daí o Igor Gomes achou uma brecha, foi para dentro da área
e chutou. Se eu não me recordo, a bola o goleiro espalmou, ela bateu na trave, alguma coisa assim. Sobrou pro Pato, que friamente, né, o estilo Pato, né, vamos colocar assim, que o Pato é um jogador frio, tanto para comemorar quanto para se expressar, né? Não é um cara muito elétrico, energético em relação a esse lado aí mais não é um jogador que extravasa muito, né? Ele pegou esse rebote, o goleiro foi para fechar o ângulo, tinha dois zagueiros ali na linha, ele conseguiu bater cruzado entre o goleiro e os zagueiros e fazer o gol, o segundo gol do São Paulo e o seu primeiro gol aí depois de 6 meses sem fazer gol com a equipe do São Paulo, né? Era uma sequência muito negativa aí do Pato, que não vinha aí conseguindo fazer gols, né? Tanto que ele fez até uma brincadeira que depois de fazer o gol ainda foi olhar, olhou aí pro bandeirinha para ver se não ia anular o gol. E o Patrick fez um corte de cabelo aí meio estranho, mas deixou bem baixinho agora o cabelo. Parece que deu sorte para ele, né? Que daí o árbitro acho que confundiu, né? Falou: não, aquele não é o Pato, não. Pode marcar aí. E depois desse gol, continuou mesmo naquela troca, o Oeste criando possibilidades, o São Paulo buscando aí na base do toque chegar, abrir espaços dentro da área, e chegou aí a mais um lance onde o Daniel Alves recebeu a bola dentro da área, cara a cara com o goleiro, deu um tapinha no meio das pernas do goleiro Lacerda e fez o terceiro gol do São Paulo, né? São Paulo muito eficaz no ataque, acertando aí grandes partes das chances criadas de gol. E já mais aí pro finalzinho teve um lance individual do Pato, onde o Pato deu uma meia lua no marcador, foi para dentro da área, o jogador acabou calçando o Pato e derrubando ele dentro da área. Saiu o pênalti que o Pato foi lá para a batida, bateu no canto oposto de onde o goleiro pulou, fazendo seu segundo gol na partida. 2 gols de Daniel Alves, 2 gols de Pato, 4-0 para a equipe do São Paulo. Como eu disse, o placar em si não mostra o que foi o jogo. Se houvesse aí um empate de 3-3, 4-4, era normal da partida, porque o São Paulo errou muito defensivamente, que deixou o Oeste criar muitas possibilidades, onde o Thiago Volpe teve que aparecer em muitas delas, e outras que a bola passou muito perto do gol da equipe do São Paulo. Os números aqui vão mostrar muito disso. O Oeste criou 11 chances, enquanto o São Paulo criou 15. E foram no gol de fato, o Oeste acertou apenas 4, que foram bolas que o Thiago Volpe teve que trabalhar, enquanto a partida o São Paulo chutou 9, ou seja, de 9 fez 4 gols. Então está numa média positiva aí de quase 50%. Então não é ruim esses números do São Paulo nessa partida. Teve mais posse de bola, o São Paulo buscou trabalhar mais a bola, o Oeste era mais vertical, mais incisivo, pegava a bola já, buscava as brechas da equipe do São Paulo, acabou não sendo eficiente. O São Paulo trocou 648 passes, acertando 88%, cometeu 2 faltas na partida, um jogo que não foi tão faltoso, apenas 12 faltas, para ver como foi um jogo interessante de se ver. As duas equipes buscando um ataque, mas sem fazer muitas faltas. Muito bom aí de acompanhar essa partida. São Paulo não teve nenhum impedimento contra si. Teve a seu favor aí 2 marcados contra o Oeste. E foram 4 escanteios para a equipe do São Paulo. Então o São Paulo fez uma boa apresentação. Sofreu sim defensivamente. Não pode deixar o resultado mascarar a deficiência do São Paulo defensiva, né? São Paulo tem que tomar cuidado aí, porque se fosse uma equipe, por exemplo, como o Palmeiras, que tem mais qualidade, ou um Flamengo aí no Campeonato Brasileiro, seria aí poderia que o São Paulo ter feito os 4 gols, mas tomado 4, tomado 5, 6. Então não ia valer de muito o ataque fazer gols, enquanto a defesa sofresse mais que o ataque, né? Então o Oeste
foi mais incisivo que o São Paulo nas chances criadas aí, mas não conseguiu aí transformar em gols. Então o São Paulo aí acabou sendo beneficiado pela ineficiência da equipe do Oeste. A semana do São Paulo aí foi marcada também por algumas definições, né? Como a rescisão do Jusilei, né? São Paulo e Jusilei entraram em acordo e conseguiram aí assinar a rescisão de contrato. São Paulo vai pagar aí o Jusilei em 48 parcelas, né? Sua rescisão aí, o jogador tinha vínculo até o fim de 2021, já não está mais vinculado à equipe do São Paulo. Então, o jogador está livre no mercado, pode assinar com quem quiser. São Paulo aí ainda tem o fato de que o Jusilei abriu mão de 2 milhões, né? E o São Paulo vai pagar os salários que constavam no contrato dele em 48 vezes, ou seja, até o final do contrato, somando todos os salários, o São Paulo vai pagar em 48 meses. O Jusilei abriu mão desses 2 milhões aí, não sei se é de alguma coisa atrasada ou de multa por rescisão de contrato, né? Mas acabou abrindo mão aí de 2 milhões, provavelmente por causa da rescisão de contrato, mas irá receber os seus salários proporcionais até o final do contrato aí, que se encerraria em 2021. E uma outra notícia aí também, que foi o que levou o Antony a poder atuar pela equipe do São Paulo nessa temporada, né? Que ele já assinou seu vínculo com a equipe do Ajax, contrato válido de 5 anos, já está tudo certo, fez os exames, já foi anunciado pelo Ajax, então com isso ele atuará no São Paulo até o meio do ano. Então ele só vai para lá na abertura da próxima da janela aí no meio do ano. Isso é bom e ruim para a equipe do São Paulo, né? Aonde fez uma negociação que não foi tão inteligente, né? Porque analisamos que o São Paulo avança. O São Paulo se encaixou ali nessa partida com o Antony ali mais aberto, dando uma profundidade que o São Paulo não tinha, né? Então, se porventura o São Paulo avançar na Libertadores da fase de grupos para a fase seguinte, você abrir mão de um jogador para a fase decisiva da Libertadores é complicado, né? Tá certo que o São Paulo precisa de dinheiro, né? Mas é uma situação complicada onde você abre mão de um possível título da Libertadores, onde você vai ganhar mais dinheiro, mas concretiza aí a venda do Antony de até 29 milhões de euros, ou seja, 130 milhões de reais. Semana do São Paulo vai ser meio conturbada aí, pós-carnaval, né? Jogadores liberados aí depois da partida. São Paulo se representa para o jogo no dia 1º, ou seja, no domingo que vem. São Paulo aí terá a semana inteira aí para descansar os jogadores, para daí começar uma pedreira contra a Ponte Preta, que é um time que vem bem montado. Depois estreia na Libertadores, né? Estreia na Libertadores no dia 5/3, lá, deixa eu só confirmar aqui, vamos confirmar aqui. O time do Peru, né? O São Paulo vai enfrentar uma Escola Municipal Binacional, que é um time peruano. Depois volta para enfrentar o Botafogo de São Paulo no dia 8/3 às 4 horas. Depois recebe no Morumbi a Liga de Quito, né? No dia 11/3, também pela fase de grupos. Depois tem clássico contra o Santos no dia 14 às 7 horas. Depois o jogo, o término das partidas de ida, né?
com o São Paulo jogando em casa contra o River Plate no dia 17 às 9h30. Depois São Paulo vai ter dependendo também se o São Paulo se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista, que tem essa também, né? Terá o jogo contra o Bragantino na sequência do River Plate dia 21 do 3 às 4, depois Guarani no dia 1 do 4, e aí dá início à segunda fase aí da jogos de volta da fase de grupos, que é contra a Liga de Quito lá, no dia 7 do 4 às 9h30, River Plate na Argentina, no dia 22 do 4, e o Escuela no dia 5 do 5 às 9h30. Se o São Paulo se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista, essas semanas aqui serão bem recheadas, né, com partidas. Se não, o São Paulo terá aí uma bela diferença entre as partidas da fase de grupos até dar início aí a esse início dos jogos. Bom, gente, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Agradeço muito aí a todos que acompanharam esse conteúdo. São Paulo fez uma boa apresentação. Tem que tomar cuidado porque se vai iniciar a Libertadores, vai ter jogo na Libertadores aí que são contra times complicados, né? Não estão à toa na Libertadores. Se der a brecha que deu contra a equipe do Oeste, que não vem bem no Campeonato Paulista, isso de fato é verdade. Então, se você der uma brecha contra um time mais qualificado, como deu para a equipe do Oeste, a probabilidade de você perder um jogo, num detalhe, é muito grande. Então, o São Paulo tem que tomar cuidado aí, se preparando já para tentar se classificar à próxima fase da Libertadores. Mesmo que não possa contar com o Antony na sequência do campeonato, mesmo que possa ter alterações, oscilações na equipe do São Paulo, tem que visar uma recomposição defensiva muito melhor. Tietê vem bem como primeiro volante, mas tem que ter mais alguém para ajudar ele ali. Tem muitos momentos que ele fica sobrecarregado, e a gente viu que quando você tem uma brecha, onde você tem dois jogadores que descem muito e que não recompõem tanto, como é o caso do Igor Gomes e o Daniel Alves, principalmente o Daniel Alves, que não recompõe com tanta velocidade como o Igor Gomes, mas o Igor Gomes não é um cara que tem a sua marcação como forte. Então o São Paulo acaba perdendo dos dois lados, ou seja, sobrecarrega o Tietê, tem que segurar o Reinaldo. Se o Reinaldo não ficar defensivamente, o São Paulo perde na recomposição ali daquele lado, que o Tietê tem que cobrir lá, e daí fica um buraco no meio. Então tem essa oscilação aí, o São Paulo tem que ver a melhor forma possível para jogar. Se encontrou contra alguns times, esse meio de campo funciona, contra outros a gente já viu que não funciona tão bem. Tá certo que quem jogava ali era o Hernanes ao invés do Igor Gomes. O Igor Gomes tem um pouco mais de velocidade do Hernanes, até mesmo por causa da diferença de idade, mas eu ainda acho que o meio de campo muito pesado, como é o do São Paulo, vai acabar dando alguma oscilação em algum momento. E a gente já viu isso mostrado nessa partida contra o Oeste, mesmo o São Paulo vencendo de 4-0, onde deu muitos espaços, e daí você vai enfrentar um River e outras duas equipes aí de uma menor expressão, mas que se estão na Libertadores não foi à toa. Então você tem que evitar de dar brechas. Vai ao Peru, a Liga de Quito é um time de Quito mesmo, né? Deixa eu só confirmar aqui. Exatamente, em Quito, no Equador, ou seja, na altitude. Então São Paulo aí tem que ter um cuidado maior aí defensivo. Talvez aí, eu sei que o Daniel Alves não sairia do time, porque mesmo não jogando, quando não estava jogando tão bem, continuou como titular. Então não vai ser agora que vai sair, e pode acabar pesando para o Igor Gomes aí uma entrada de um novo volante na equipe do São Paulo. Tem o Vitor Bueno de um lado que recompõe bem, tem o Antony do outro que também dá uma ajudada defensivamente,
mas ali no meio, esse miolo, esse funil que fica aberto no meio de campo do São Paulo, que é o grande problema. O São Paulo tem que rever isso. O Fernando Diniz tem que começar a enxergar essa brecha. Não é só, os números mostram que o São Paulo está bem. Sim, os números mostram que o São Paulo está bem ofensivamente. Defensivamente não é o que mostram os números também. Tem que olhar os números de um modo geral, não só ofensivamente. Que o futebol se joga das duas formas, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Se você produz ofensivamente, mas não se recompõe defensivamente, a probabilidade de você fazer muitos gols é grande, mas de sofrer muitos gols também. Não foi o caso dessa partida, mas pode ocorrer. Então é bom tomar um pouco de cuidado aí. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. O vídeo saindo no domingo, especialmente aí, já que todos os jogos saíram no sábado. Então por isso que esse vídeo está saindo aí às 11 horas de domingo. Agradeço muito a todos que acompanharam o conteúdo. Se você veio por esse vídeo, é novo no canal, se inscreva aí no canal, aí embaixo no botão de se inscrever-se. E ative o sininho para receber as notificações toda vez que chegar um vídeo novo aqui no canal. E compartilhe esse vídeo que ajuda bastante aí. Deixe seus comentários se você concorda ou discorda aí embaixo. Deixe aí embaixo nos comentários a opinião de vocês da partida. Estarei lendo e respondendo aí a resposta, ou até mesmo alguma pergunta que você queira fazer. Você pode deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo. Muito obrigado mesmo pela atenção de todos. Agradeço por acompanhar o conteúdo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.